É legal a gente pegar métodos prontos, é legal a gente ter um ponto de partida estudando alguém que já, aprendendo com alguém que já faz ao longo do tempo, aprendendo com alguém que já estruturou um método para isso. Nessa aula eu quero falar um pouco, mesclar um pouco, né, tentar personalizar um pouco mais. Eisenhower é legal. Eu acho que é legal. É um cara bacana, ele criou bastante coisa interessante, mas você se conhece melhor. Fato. Você, pelo menos, deveria, tá? Se o Eisenhower conhecer você melhor do que você mesmo, ou você é muito próximo dele, ou, enfim. Enfim, você se conhece melhor. Então, o que eu gosto de fazer, mas assim, num segundo momento ou num primeiro momento, se você se sentir confortável, de novo, tem que fazer sentido para você, tá? A coisa tem que fazer sentido para você, a classificação tem que fazer sentido para você. Então, eu recomendo você criar a sua própria classificação dentro do entendendo aonde você quer chegar, o que que é importante para você e o que que é impacto para você, o que que vai te direcionar. Nunca esqueça da onde você quer chegar e quais são os seus valores, o que você não abre mão de fazer. Eu tô meio fora de esquadro aqui, mas tudo bem, vai. Beleza? Então, assim, crie a sua classificação. E essa aqui é a minha classificação de 3, 4 anos atrás. Quando eu ainda usava, agora eu tô, né, metido a modernoso e tô usando o iPad e uma agenda que também depois eu vou fazer provavelmente a última aula eu vou fazer meio que uma demonstração do aplicativo que eu tô usando de inteligência artificial para agenda, mas eu quero mostrar todo o processo pelo qual eu passei até chegar no jeito que eu tô, que ainda dá para aprimorar, mas eu quero que faça sentido para você. Então, como que eu fiz a minha definição quando eu anotava dentro do Bullet Journal? Tá com um risquinho só? É uma tarefa das normais demandas que você tem que fazer. Tá com uma bolinha? É uma tarefa que tem que ser feita hoje. Então você já tem um nível de diferenciação de classificação entre uma tarefa ou uma tarefa que é para ser feita hoje. Eu sempre gostei de fazer na minha agenda ao longo a lista de tarefas, né, pensando nos 3 dias, os 5 dias da semana. Aí eu coloco um asterisco para tarefa de 5 minutos. Que, cara, às vezes é responder um e-mail. Mas daí eu vou anotando, e é isso, para não ficar na cabeça. A pessoa te manda, você tá no meio de uma tarefa, daí piscou o WhatsApp, você olha o WhatsApp requer que você envie alguma coisa por e-mail. Você não vai parar a tua tarefa para mandar aquele e-mail porque você está escrevendo um texto, fazendo alguma coisa mais, né, que requer mais foco. Só que se você não anota, não escreve que você precisa responder aquela mensagem, cara, aquilo vai ficar te remoendo ou você vai esquecer. Então anota. Aí quando eu colocava quadradinho, era uma tarefa para colocar na agenda, que era algo que eu ia ter que blocar fechar um tempo grande de hora, pelo menos 1 hora para fazer aquela tarefa, e então eu ia ter que agendar. Quando eu grifava e passava um marca-texto, era uma tarefa importante. Então era uma tarefa importante. Essa aqui era a prioridade. Essa era uma tarefa de alto impacto. Era uma tarefa que vai fazer eu dar um passo em direção à pessoa que eu quero ser. Um passo maior do que essas tarefas. Muitas dessas tarefas, tarefa para hoje, tarefa de 5 minutos, são coisas operacionais. A tarefa importante normalmente era algo bem estratégico. Então aí eu definia isso. E aí eu colocava coisas que eu queria estudar ou uma anotação, né? Alguma nota que quando eu fosse reavaliar as minhas anotações, eu tinha lá alguma nota, alguma coisa para prestar atenção. Então era um recado que eu colocava para mim mesmo na frente. Qual que é a vantagem deste método? Né? Eu vou para cá, depois eu volto então. Quando a gente registra e coloca essas... Opa, o que eu estou fazendo aqui? Tá.
Quando a gente passa a registrar e organizar dentro dessa tarefa, a gente começa a ter um registro de tudo que a gente tem que fazer e começa a organizar o presente. Para a gente organizar, a gente precisa até colocar atividade ocasional. Por exemplo, muitas vezes eu colocava no meu bullet journal, se eu estou fazendo alguma tarefa, eu ligo, alguém me liga e eu resolvo alguma coisa por telefone que seja de 5 minutos, eu escrevia no meu bullet journal fazer ligação, fazer ligar ficou ótimo, né? Vou até apagar e voltar aqui. Ligar fulano. Só que o fulano já tinha me ligado, então eu riscava. Eu anotava e riscava a tarefa no mesmo dia. Para quê? Para quando eu fosse voltar e analisar, eu saber que esta demanda eu fiz em algum momento. Porque o que mais acontece é a gente ficar fazendo essas atividades ocasionais que interrompem o nosso dia, a gente não registra em lugar nenhum, e aí a gente tem a percepção que trabalhou e não fez nada. Então, colocar essas atividades na agenda, colocar no seu bullet journal vai te dar uma noção mais real de como você está investindo o seu tempo. Então, por isso que é importante criar esse hábito de registrar. E aí, a gente realocar as demandas, né? Eu listei lá no meu dia 1, eu fiz uma lista com tudo que eu precisava fazer. Aí o ligar fulano já estava lá. Aí, eu fiz essa tarefa, essa não, essa eu fiz, essas aqui eu fiz. Essas tarefinhas que eu não fiz, o que eu preciso fazer? Realocar. Então eu pegava lá dia 2, tal, trazia essas tarefinhas para cá. Fazia tarefa. E aí depois adicionava as outras tarefas e ia indo assim, dia após dia, até começar a trabalhar 3 dias ou a semana. Então, a gente vai tendo um registro do que a gente vai fazendo e o que vai sendo transposto, e aí a gente vai entendendo o que está moroso, o que não dá, e o que está difícil, e aí você já entendeu onde eu quero chegar, né? A gente consegue melhorar o nosso método. Tá? Como que a gente analisa o que a gente fez? Né? Uma forma da gente analisar o que a gente fez é quantas atividades de impacto você conseguiu fazer? Quantas atividades você fez que você poderia delegar? Quantas você não fez e por que você não fez? Quantas você fez? E quantas interrupções você teve? Isso aqui é uma dica, uma sugestão de pontos que você pode analisar. Tá? É uma sugestão de itens. Se você entende que o tempo gasto é uma métrica importante para você, coloque esse tempo gasto. Tá? Se você entende que se você fez sozinho ou em grupo é importante para você, coloque essa anotação. Mas define os seus parâmetros. Né? Entenda o que é. Eu vou querer voltar umas telas que eu acho que é importante falar, e eu vou dar aqui uma situação muito particular de como funcionava para mim. E aí eu encerro essa aula, depois a gente volta com outros pontos. O que eu fazia quando eu pegava dentro dessa anotação? O que acontecia? Dentro dessa anotação, normalmente, eu tinha lá a minha lista de tarefas. Então eu tinha meu dia 1, meu dia 2, meu dia 3, meu dia 4, vamos supor aqui. E aí eu tinha uma tarefa para fazer, várias tarefas para fazer em 5 minutos aqui, uma para agendar, uma para fazer hoje e outras tarefas aqui. Então, o que eu fazia? E uma de alto impacto, né? Vamos botar uma tarefa de impacto aqui, assim. Normalmente, a de impacto é a que eu quero fazer primeiro, é a que eu preciso fazer primeiro. Porque, em tese, ela é a mais importante. Então, eu blocava e ficava focado em terminar essa. Por eu terminar essa daqui, eu não conseguia fazer essas aqui. E todas essas outras, o que eu fazia? Aí eu vou fazer um uso de um recurso aqui do iPad. Eu realocava. Peguei o negócio aqui, peraí, deixa eu refazer. Eu realocava essas aqui para o dia 2. Tá? Aí, no dia 2, vamos supor que eu consegui
agendar essa daqui e consegui fazer a que era para hoje, que na verdade era para hoje aqui, mas eu consegui fazer. O que eu fazia? Realoco, pego essas aqui, realoco para o dia 3. E ainda assim. Só que muitas vezes, quando eu me deparava com a lista cheia de coisinha aqui, de tarefas de 5 minutos e outras coisas para fazer, tinha hora que eu não estava tão animado para fazer a tarefa mais importante, porque às vezes requer mais esforço, né? E você tá num dia ruim, pode ser no dia, na final da semana. Eu fui alongando, em inúmeros casos apareceu reunião. E aí o que eu fazia? Eu sou uma pessoa que gosto muito, o prazer de riscar tarefas é muito grande para mim, e eu vou me motivando conforme eu tenho essas tarefas. Então, quando eu estava meio desmotivado, me sentindo meio improdutivo, o que eu fazia? Por mais que não fossem tarefas mais importantes, por mais que não fossem as tarefas prioritárias, eu pegava e fazia um bloco de tarefas de 5 minutos. E resolvia várias tarefas de menos de 5 minutos. Porque aí só o fato de eu pegar a minha lista e ver ela toda ticada me dava um gás para eu, conseguir, tive o dia produtivo, amanhã eu foco nisso aqui. Só o fato de limpar o meu bullet journal me ajudava muito, me ajuda muito a me sentir produtivo mesmo. Por mais, não sei a explicação, mas eu sei que eu sou assim, né? Por que eu estou trazendo isso? O objetivo aqui é a gente personalizar a ferramenta. A ferramenta boa é a ferramenta que funciona. Então, para você gerir as suas prioridades, você tem que fazer sim uma gestão de prioridades, mas você tem que primeiro se conhecer. No meu caso, em determinados momentos, eu adiava a tarefa mais importante para primeiro eu me sentir produtivo, ficar animado e depois efetivamente conseguir colocar bastante esforço naquela tarefa. Então depende muito do teu dia, depende muito de como você lida com isso, depende muito de como você tem a disponibilidade para trabalhar essas listas. Por isso que eu gosto da classificação personalizada e não da classificação do Eisenhower, por exemplo. A classificação do Eisenhower ele vai te bater na cabeça que você precisa fazer a mais importante e mais urgente primeiro. Só que você pode não estar no melhor dia para isso. Entendeu? Então, aí fazer outras tarefas vai ajudar você a se respeitar. Então, acho que é importante esse ponto aqui, e até bloqueou a minha tela do iPad, pronto, voltou. Então, acho que é importante a gente entender isso. Então, de novo, tente adaptar para a sua realidade. Eu dei esse exemplo aqui, que é o meu exemplo particular, mas adapte a sua realidade. E depois que a gente primeiro registra tudo, pensa um método de classificação e analisa como que a gente fez, é que aí a gente vai conseguir planejar bem o futuro e planejar sempre melhoria. E acho que a respeito disso, é bom, eu acho, né? A respeito disso que é a próxima aula. Eu montei os slides numa sequência inteira e eu não sei, eu já falei isso em algum lugar, né? Que eu não defini pausas efetivas, então eu tô mais no tempo do que qualquer outra coisa. Mas vai ser interessante, eu volto já na próxima aula.